Você está no podcast Psicanálise em Cena. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e a conversa de hoje é sobre trabalho demais. Com muito esforço e perseverança, tudo se alcança. Reza a lenda. Mas cuidado, hein? Porque sobrecarga prolongada pode deflagrar muitos problemas, como burnout, provocando dores, irritação, depressão. Vou trazer um caso para vocês que eu vou chamar de Lauro, né? Por óbvio que não se chama Lauro, para ilustrar um pouquinho o impacto que o burnout pode causar na vida das pessoas. Quando pôs a mão no diploma de administração, há 9 anos, Lauro era um exemplo de jovem com alto potencial. Tinha 28 anos, se mostrava ávido para aprender, bem qualificado, desejando uma carreira de sucesso. Lauro, de fato, fez valer todo o seu potencial. Ele começou como consultor organizacional, chegou a uma posição de liderança, carro da empresa, bom salário, responsabilidades. Porém, em troca do sucesso profissional, teve que se sujeitar a certas rotinas. Frequentemente viagens, muitas noites em hotéis, 60, 80 horas de jornada semanal e compromisso nos finais de semana durante anos. De vez em quando, era puxado. E ele sentia bastante. Mas, por muito tempo, toda aquela exigência, o trabalho sob pressão e os níveis de excelência que ele mesmo se colocava, davam a ele um enorme prazer. Como ele mesmo dizia, um verdadeiro barato. Um barato que terminou no hospital. Um dia Lauro despencou. Sentiu fortes dores de cabeça, tonturas, taquicardia. No diagnóstico, esgotamento profissional. O consultor tinha adoecido pela sobrecarga de trabalho. A tão chamada síndrome de burnout. A enfermidade deve o nome ao verbo inglês to burn out, queimar por completo, consumir-se. E ao psicanalista nova-iorquino Herbert, que nomeou no início dos anos 70. Ele constatou em si mesmo que a sua atividade profissional, que tanto prazer lhe dera no passado, só o deixava cansado e frustrado. Ele também notou em muitos de seus colegas, antes apaixonados por seu ofício, a estranha mutação que os transformava em cínicos, como ele mesmo diz, depressivos, capazes de tratar os próprios pacientes com crescente insensibilidade e desinteresse. Ao voltar sua atenção para outras profissões, se deparava sempre com os mesmos problemas. Oscilações de humor, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, muitas vezes combinados com sintomas físicos, como dor de cabeça, problemas digestivos. Além de dar nome à sua descoberta, Herbert definiu o burnout como um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. O fenômeno não é novo, nós já sabemos.
O escritor alemão Goethe, certo dia, sentiu-se incapaz de suportar as pressões do ofício ministerial que desempenhava na corte de Weimar e, explicando temer o fim da inspiração poética, retirou-se para a Itália, aos 37 anos. Por sorte, tinha um chefe tolerante, o Duque Carlos Augusto, e ele chegou a intimar o subordinado a recuperar-se por completo e a retomar só quando sentisse a energia poética restabelecida em sua plenitude. A licença-prêmio de Goethe estendeu-se por quase 2 anos. Então vejam que isso já acontece há muito tempo. Nós temos certeza de uma coisa: a pressão nos variados ambientes profissionais tem sido cada vez maior. Principalmente nas grandes cidades, a vida tornou-se mais rápida, mais agitada, e hoje sentir-se estressado praticamente integra o cotidiano profissional. A reação do estresse é uma invenção sensata da natureza, porque nos auxilia a nós e a todos os vertebrados a enfrentar situações de perigo. Sem que a gente tenha consciência, o cérebro percebe os riscos potenciais por meio de um mecanismo ancestral e nos coloca em condição de atenção para a gente poder lidar com esse perigo. Fundamentalmente, não há órgão no corpo humano no qual agentes do estresse não deixem sua marca. E é por isso que um sistema hormonal que permanece em permanente atividade é capaz de deflagrar inúmeros males dessa síndrome de esgotamento. E em alguns, o estresse prolongado repercute apenas na psique. Em outros, sofrem com sintomas físicos. Porque assim, cada um tem seu ponto fraco. Então, alguns suportam anos de atividade extenuante, agenda cheia, enorme pressão, e outros suportam por menos tempo. Essa quantidade de trabalho, que faz um sujeito enfrentar uma jornada de 12 horas diária e, ao mesmo tempo, encontra um meio de relaxar, é muito provável que ele não tenha problema algum. Por outro lado, é possível que o emprego de meio período seja percebido como extremamente estressante para outra pessoa. Então, a singularidade também é relevante. Um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é que a memória é extremamente afetada. Uma jornada de 60 horas semanais não causa doença desde que se encontre um equilíbrio entre tensão e relaxamento. Pacientes afetados por burnout vão ultrapassando a fronteira de adaptabilidade às demandas. Os sistemas internos de processamento do estresse dessa pessoa sofrem sobrecarga crônica. E aí começa um calvário comum a muitos pacientes desse esgotamento profissional. E aí eu volto para Lauro, nosso personagem que vai nos ajudar a compreender melhor esse processo do burnout. A partir de certo ponto, o trabalho de Lauro consumia tanto a ele e as outras necessidades que já não contavam
A dedicação exacerbada que ele tinha deu lugar, então, a uma exaustão, a um desânimo que piorava cada vez mais. Ao mesmo tempo, desapareceu o interesse por outras coisas. Ele foi se retraindo progressivamente, restringindo seus contatos sociais ao mínimo necessário. Tratando-se de burnout, essa tendência ao recolhimento é a regra, mas só faz piorar a situação, porque cedo ou tarde, a capacidade de desempenho dos portadores do burnout se reduz. Eles não conseguem se concentrar, deixam de ter ideias criativas e até mesmo a memória é prejudicada. Muitos acabam por se tornar esquecidos. Foi o que aconteceu com Lau. Erros começaram a acontecer de forma quase inevitável no trabalho. Notar que já a pessoa não está trabalhando direito. E isso vai ampliando a pressão de ordem interna e tem início aí um círculo vicioso. E esse ainda não é o fundo do poço. O estresse, a insatisfação consigo mesmo causam graves danos ao psiquismo. Os exauridos arrastam-se pelo dia de trabalho. Ir ao trabalho, sair de casa para ir ao trabalho, já é um estado de grande dificuldade, de grande ansiedade. Resignados, desencorajados, atormentados por sentimentos de inferioridade, de ansiedade e de medo do fracasso. Tentativas de suicídio não são raras, crises de ansiedade também não. Quem não consegue interromper o ciclo vicioso, alimentado pela soma de demandas profissionais e demais exigências do cotidiano, pode colocar a própria vida em risco. E quanto antes se procura ajuda especializada, maiores as chances de escapar. Pessoas que antes vão para o trabalho empolgada, ficam cada vez mais desmotivadas e estressadas. Se você está percebendo que você está nessa condição, se você está se identificando com Lauro, procure ajuda profissional. Porque esse é um quadro sério, grave e que se cronifica. Infelizmente, os afetados são muitas vezes os últimos a perceber a situação crítica em que se encontram e relutam a buscar auxílio. E ninguém se esgota da noite para o dia. Ao contrário, as baterias falham tão devagar que muitos nem sequer registram as sutis alterações. Horas extras, turnos de fim de semana, tudo bem, trabalho não mata. Em algum momento, porém, partida de futebol é cancelada, jantar com amigas também, cinema, não consigo mais sair para ver filme, eu durmo vendo filme, não consigo mais ler um livro, vivo cansado. Eu chego em casa e durmo, desabo. Não tenho mais vida social. Vivo exausto. O jantar com o namorado fica para outro dia, a viagem com os amigos planejada há tempos é adiada. No trabalho, tudo parece mais difícil, a dor de cabeça impede o profissional de se livrar da montanha cada vez maior de papel na mesa. Além disso, o colega ali bem que poderia ter dado conta da papelada toda. Entre as pessoas em cargos de liderança,
ou pequenos empresários que têm uma enorme carga de tarefa sob sua responsabilidade, predomina muitas vezes a crença equivocada na própria invulnerabilidade. Quem ocupa um cargo de comando está acostumado a superar desafios, vencer dificuldades, exibir alto desempenho até em momentos críticos, chegando a limites extremos. Muitos simplesmente se esquecem de que seres humanos precisam também de equilíbrio e repouso. Quando a gente tem um carro, a gente faz revisões periódicas, verifica se o nível do óleo, tá tudo bem, a gente revisa o motor. Pessoas que sofrem de esgotamento profissional não levam seu carro, seu corpo, sua mente, seu emocional para fazer revisão, rodam 100 mil quilômetros a toda velocidade e depois se espantam quando o motor entra em pane em relação a si próprias. Renunciam à manutenção e aos cuidados. Onde há fogo, há de ter havido fumaça. Ainda que julgue um tanto inusitada a inversão do tão citado provérbio, ela se aplica sobretudo àqueles que se entusiasmam com seu trabalho, assumem responsabilidades, identificam-se com a sua própria atividade, pessoas para as quais a profissão é uma autorrealização. Médicos, professores, executivos, empresários, profissionais liberais, mas também professores, colaboradores. Por isso, burnout é a doença do desempenho mor. É uma doença que reflete um desenvolvimento crítico da sociedade. Em nosso mundo, as pessoas se definem cada vez mais por sua capacidade de desempenho no trabalho, pelo sucesso profissional, e cada vez menos com base nas relações interpessoais ou nas atividades sociais, ou na relação consigo mesmo. É perigoso que a nossa autoestima dependa daquilo que somos capazes de realizar no trabalho. Não somos como hamsters fazendo girar a roda. Sigo com uma provocação. Quando ficamos viciados nesse desejo e na necessidade de ser sempre o melhor e levar as pessoas a uma altura crescente na espiral do desempenho, até o ponto em que não é mais possível subir, em que você entra em colapso. Vale a pena? É importante você refletir sobre isso. O que realmente importa quando você coloca em risco a sua vida? Trabalho é importante, é necessário, mas Lauro, com seu alto potencial, ignorou por muito tempo várias questões importantes da sua vida. Foi somente ao se ver numa unidade intensiva de terapia, sozinho e na pior, que uma luzinha acendeu na sua cabeça e que o fez mudar de vida. Depois disso, ele abandonou esse emprego que o escravizava e que ele se permitia escravizar, voltou a atuar como consultor e hoje tem até um cargo melhor do que antes. Tem lutado para fazer diferente. Pratica esporte, tem mais tempo livre, reserva pelo menos 2 horas por semana para fazer alguma coisa que ele deseja ou coisa nenhuma. E, acima de tudo, aproveita a vida, vive a vida. O trabalho continua sendo importante, mas outros aspectos também têm prioridade. A vida de Lauro adquiriu um novo sentido. E como ele mesmo diz, nunca me senti melhor. É possível. Nos vemos no próximo podcast.